Boa noite ao pessoal que chegou agora aí. Dalva, Lucélia. A Lucélia também está mandando um abraço para todos. Boa noite a todos. A minha amiga Maria. Quem mais, hein? Chegou depois. Acho que só, né? A Honora já tá. Isso aí. Então, muito boa noite a todos e todas, meus amigos, minhas amigas, do Grupo Espírita Luz e Amor. Mais uma segunda-feira nos reunimos para o estudo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nosso estudo tem fluído bem, né? Fluído o verbo, né, Ana? Fluído bem nosso estudo. E nós alcançamos aí já quase que a metade dos milagres, né? Nós estamos estudando os milagres. E nós estamos aí, então, passando pela... Deixa eu só colocar aqui para eu não falar errado. Nós passamos aqui pelos fluidos, né? Pela questão dos fluidos. E estamos, então, na vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo e sonhos. Nós andamos bem por aqui. Já estamos lá embaixo, no item 27, que nós vamos falar agora. E na semana passada, nós terminamos a nossa reunião falando justamente da vista espiritual e da sensibilidade espiritual, né? A sensibilidade que a gente recebe, né? A nossa sensibilidade espiritual é muito diferente da nossa sensibilidade física, né? Então, nós usamos aí o exemplo, por exemplo, de como que a gente evita uma sensibilidade física. Se eu estou olhando muito para uma luz muito forte, eu fecho o olho. Se eu estou encostando em alguma coisa quente ou fria, eu tiro, né? É só se afastar, né? Se o cheiro está ruim, a gente se afasta do cheiro, né? E por aí vai. Paladar, a mesma coisa. A questão da sensibilidade espiritual é totalmente diferente. Não adianta a gente querer usar os mesmos métodos para a sensibilidade espiritual. Então, nós também usamos o exemplo da gente se encontrar com alguém, né, numa discussão calorosa e maléfica. Não adianta a gente simplesmente se afastar, porque se os nossos pensamentos estiverem vibrando, né, naquela escala, nós vamos continuar naquele sentimento. Então, a lida que nós temos que ter com a sensibilidade espiritual é um outro tipo de lida, né? Tanto que a dupla vista que nós estudamos aqui, não adianta fechar o olho, nem apagar a luz, nem sair correndo. A dupla vista, como é uma visão através da alma, ela ultrapassa, né, a questão dos olhos. Então, a forma de lidar é totalmente diferente, né? O Marx ainda deu um exemplo aí, né? Falou que as pessoas que têm essa sensibilidade, né, mais aflorada, elas têm que aprender a lidar com isso, né? E realmente é complicado a gente ver além, e quando muitas das vezes nós nem queríamos ver aquilo. Então a gente tem que aprender a lidar. E dando Ou a continuidade... gente queria só parar de ver, né? Mas não adianta fechar o olho, né, Marcos? Nem virar de costa. Não, meu filho, vai de olho aberto mesmo. É um sofrimento que só Jesus na nossa causa. Exatamente. E aí, então, dando continuidade, nós vamos para o item 27. Então, nós estamos no capítulo 14 da Gênese, capítulo 14, e nós estamos, então, no item 27. Só fazendo aquele lembrete que eu sempre faço, né? Aquele lembrete cotidiano de que não existe hierarquia nem no nosso estudo, porque o nosso estudo é um estudo de espiritismo, onde não há hierarquia, não há essa escala. Nós estamos num plano horizontal estudando juntos, nós estamos construindo o nosso conhecimento juntos. Portanto, fiquem à vontade para se manifestarem da maneira que quiserem. Então, vamos lá. Capítulo 14, item 27. Necessariamente incompleta e imperfeita é a vista espiritual dos espíritos encarnados e, por conseguinte, sujeita a aberrações.
Então, Kardec está falando aqui para nós o seguinte: nós que estamos encarnados, essa vista espiritual, mesmo que mais aflorada ou menos aflorada, ela é incompleta e imperfeita, porque nós estamos aqui na carne, né? Nós estamos limitados à carne. E, às vezes, essa vista fica sujeita a aberrações, né? No sentido de deturpações, no sentido da gente entender errado, no sentido da gente criar parte da visão com a nossa imaginação e com os nossos, com as coisas que estão na nossa cabeça, né? Não sei se posso chamar de conhecimento. Mas Kardec vai explicar, obviamente, muito melhor do que eu aqui, ó. Tendo por sede a própria alma, o estado desta há de influir nas percepções que aquela vista faculte. Então, se a sede dessa visão é a alma no sentido do espírito que se encontra encarnado, vai depender do estado que a alma está na forma como vai influir nessa vista. Então, no estado de espírito que nós estivermos, né, que nós, alma, estivermos, vai interferir na nossa visão espiritual. Kardec continua. Segundo o grau de desenvolvimento, as circunstâncias e o estado moral do indivíduo pode ele dar, quer durante o sono, quer no estado de vigília. Então, ele vai dar algumas opções, né? A depender do grau de desenvolvimento do espírito, né, as circunstâncias que ele se encontra e o estado moral, durante o sono, né, durante o sono ou no estado de vigília, o que pode acontecer? Primeiro, percepção de certos fatos materiais e reais, como o conhecimento de alguns que ocorram a grande distância, os detalhes descritivos de uma localidade, as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes. Então, na primeira hipótese que Kardec está falando, na primeira opção, ele está dizendo que essa percepção espiritual, essa visão espiritual, ela pode ver coisas coisas físicas mesmo, né? Que estão à distância, né? Então, tem aquelas pessoas que têm essa mediunidade e dizem, ó, tô vendo seu filho em determinado lugar, determinado cor de parede, determinada disposição de móveis, ele está vendo algo físico, que está a uma grande distância. Né? Então, ele pode dar um caráter descritivo de uma localidade, assim como pode ver as causas de uma enfermidade e os remédios convenientes, que nós já dissemos nos outros estudos, né? Ele consegue, na vista espiritual, ver aonde que está desequilibrado ali no corpo, o que pode ser feito. Segunda opção que Kardec apresenta. A percepção de coisas igualmente reais do mundo espiritual, como a presença dos espíritos. Então, é a percepção de coisas do mundo espiritual. São reais, mas são do mundo espiritual. Então, é aquela pessoa que vai ver o outro plano, né? Ela vai conseguir ver o outro lado, né? E também vai perceber, vai ver ali a presença de um espírito, né? Então, até o espírito está ali, né, com determinada roupa, se apresentando com determinada roupa e tudo mais. E também vai ver o outro plano, né? As coisas que tem no outro plano, como a gente já estudou. E em terceiro lugar, que é o destaque aqui, imagens fantásticas criadas pela imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Então, a pessoa que também tem a vista espiritual, ela pode ver, pode interpretar imagens fantásticas, que são frutos da imaginação, análogas às criações fluídicas do pensamento. Lembra que a gente falou que se a gente faz um retrato do pensamento, é possível ver. É análogo a isso. Por isso que, como qualquer tipo de mediunidade, seja uma mensagem escrita, uma mensagem falada, nós temos que ter critério para analisar, né? Então, assim, a pessoa tem essa dupla vista. Ah, eu vi tal coisa existe, tal coisa vai ser assim. Não é por aí.
Porque pode ter essas três coisas que pode estar acontecendo. Ela pode estar vendo algo físico, à distância. Ela pode estar vendo algo que é do mundo espiritual. Só que também ela pode estar sendo influenciada pela imaginação. E dessa forma que Kardec está apresentando. E aí Kardec vai discorrer sobre essas imagens fantásticas. Ó. Estas criações se acham sempre em relação com as disposições morais do espírito que as gera. Então, quando ele vê essas criações da imaginação, vai estar de acordo com o quê? Com a moral do espírito. Né? E ele vai dar bons exemplos aqui agora. Ó. É assim que o pensamento de pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas e com elas preocupadas, lhes apresenta o inferno, suas fornalhas, suas torturas e seus demônios, tais quais essas pessoas o imaginam. Então a pessoa ela está muito influenciada por uma religião, né, que apresenta isso aí. Não está só influenciada, como ela está com medo. Porque se o inferno existisse, eu ia morrer de medo dele, porque se ficar queimando e apanhando, dá medo, né? O objetivo é justamente esse, dá medo. Então a pessoa que está imbuída dessa crença religiosa, ela vai ver isso, né? Ela vai, seja no estado de vigília ou no estado do sono, ela vai propagar essa imaginação dela. Depois Kardec continua. Às vezes, é toda uma epopeia. Né? Epopeia é uma aventura, né? Uma aventura fabulosa. Os pagãos viam o Olimpo e o Tártaro. Tártaro é a personificação do mundo inferior, né? Como se fosse o inferno, na mitologia grega. Então, os pagãos viam o Olimpo, que é o lugar dos deuses, e o Tártaro, que é a parte inferior, como os cristãos veem o inferno e o paraíso. Se ao despertarem ou saírem do êxtase, conservam lembrança exata de suas visões. Os que as tiveram tornam-nas como realidades confirmativas de suas crenças, quando tudo não passa de produto de seus próprios pensamentos. Então a pessoa entra num êxtase mediúnico, ou num sono, né, também mediúnico, e ele enxerga a imaginação dele mesmo. E quando ele desperta, ou quando ele volta do transe, ele fala, eu vi o inferno, eu vi a fornalha, eu vi o portão do paraíso, ou no caso dos pagãos, eu vi o Olimpo, ou eu vi o Tártaro. Lúcia, fica à vontade. Uma pergunta, essa percepção pelo médium, ela pode ser do imaginário coletivo das pessoas que estão na reunião? Ela pode ser assim, eu não vou dizer enganada, mas ela pode acessar o imaginário coletivo e realmente ver ou sentir, e às vezes ela nem tem essa crença, mas ela traz para a reunião como uma verdade, porque tá ali, né, na sintonia mediúnica da reunião. Ô, Lúcia, eu vou te dar a minha opinião pessoal. E aí, obviamente, então, sujeita a erro. E se alguém quiser também manifestar a opinião, eu acredito que o médium ele vai conseguir ver porque as pessoas vão estar vibrando aquela imagem. Mas a gente não pode esquecer, como Kardec falou um pouquinho antes, que essa visão vai estar ligada à moral dele. Né? Então, uma pessoa que está estudada, né, que está com uma moral elevada, mesmo que ela veja algo do tipo, ela vai conseguir fazer essa distinção. Eu acredito. Mas é a opinião minha, Caio, né? Eu não sei o que o pessoal acha aí. Se alguém tem uma opinião aí, por favor, podem contribuir. E você também, Lúcia. Não sei o que você acha. Se manifeste, por favor. Não, então, é uma dúvida minha também. Eu penso como você. Eu acho que tem a sintonia, mas assim, eu já participei de reunião mediúnica que às vezes tinha assim, alguns pensamentos que atravessavam na hora de eu psicografar, assim, então assim, até embaralhava as minhas ideias.
Tudo bem que talvez eu não estivesse tão, como você mesmo disse, né? Concentrada, né? Tão concentrada, e eu permiti, Uhum. né, que o acesso a isso, mas me perturbava, se essa palavra é correta, porque ficava vindo assim algumas ideias que eu assim, com o crivo da razão, eu falava assim, não, isso não estão, eu não estou tendo isso, eu não estou pensando isso, mas interfere muito. E por Confunde isso a que eu gente, né? acho, por isso que eu acho que assim, é tão importante quando a gente participa de uma reunião, seja mediúnica ou não, num trabalho sério, a gente estar em sintonia, porque às vezes você acaba atrapalhando, não sei, eu estou usando uns termos aqui muito feios, mas assim, O você termo é esse. acaba entrando, trazendo coisas que não seriam adequadas àquele momento. E isso, às vezes, pode levar para um caminho um pouco assim do misticismo, de algumas coisas que são inverdades, por isso que é importante o estudo. Mas eu sempre tive essa dúvida. E eu gostaria de ouvir o Max. Eu já tinha até levantado a mão. O... Seu microfone desligou, Max. Fechou o microfone, né? Esse negócio de duas telas é um horror. Mas, enfim, como se diz, bem redundantemente, eu vou começar do começo. É, e aí, o que que acontece? Isso que você acabou de relatar, assim, considerando isso que o Caio estava falando ali no texto. Quando eu entrei no COEM, essa, digamos assim, essa educação mediúnica de não captar isso, não captar eu acho impossível, mas às vezes de conseguir filtrar. Deixa eu abrir a câmera, gente, eu não reparo que eu estou no quarto, mas aí, vocês estão me vendo. Eu tô até o cachorrinho ali deitado. É, deixa eu, peraí. Então, aí vamos lá. Essa questão assim, dessa educação mediúnica, de saber filtrar, pelo menos, o que é espiritual e o que é humano, vamos pôr assim, o que está ali na roda, no começo foi muito difícil, porque às vezes eu pegava coisa das pessoas da reunião, e aí até foi uma coisa daqui, como é que chama quando a gente percebe a reação do outro, tem um nome para isso que não me vem agora na cabeça, talvez o Caio vai lembrar. Mas quando o seu próprio perispírito fala, assim, seu espírito fala através de você. Animismo. Animismo. Eu estava com um A na cabeça, mas não lembrava a palavra. E aí eu ficava me perguntando se era isso. Eu falava, gente, mas será que sou eu falando assim o tempo inteiro? Porque não tem cabimento, né? E depois de um tempo eu fui perceber que isso era uma das pessoas que estavam ali no grupo. Então acho que é uma coisa normal que acontece com, assim, acho que todos nós, médiuns, passamos por isso, de uma forma, às vezes, mais forte que outras, né? Que eu, às vezes, assim, entrava numa sintonia tão grande que era como se eu passasse na cabeça de todo mundo ali dentro da reunião. Era um turbilhão. Então, eu entendo totalmente o que a Lúcia acabou de falar, que acontecia do mesmo jeito comigo. Agora, essa questão da vista, assim, eu já falo que isso é algo muito novo para mim, que antigamente, como eu já relatei, até o seu Antônio está aqui como prova disso, eu via a projeção do espírito, como se o espírito parasse, assim, igual o Caio, eu estou olhando para o Caio, era como se o Caio parasse na minha frente e começasse a me contar tudo o que acontece, e ele ia relatando e eu ia passando, né, ia colocando o que ele estava me falando na roda. E depois da pandemia, assim, que foi um período muito conturbado, por ter que segurar tudo isso e não participar de reunião mediúnica e tudo mais,
Depois que eu voltei, isso intensificou. E aí passei a ver cena. Então, o que a gente estava falando ali de dupla vista, tal, até foi uma coisa para eu começar a refletir também sobre isso, sobre o que estava acontecendo comigo, porque uma vez me falaram desse sonambulismo que a gente está falando aí há umas 2 semanas atrás, porque eu sou muito consciente, e aí é um problema, porque as pessoas acham que eu não tô ali, entendeu? Assim, como se eu tivesse só relatando, mas eu tô ali e tô vendo tudo do outro lado. Então, na minha cabeça era um desdobramento, mas na cabeça de algumas pessoas do meu grupo antigo, era um sonambulismo, que eu nunca acreditei que fosse. Da mesma forma, acontece isso que a gente está falando, de nos envolver no problema do outro, e o outro afetar, por exemplo, a nossa visão. E aí vou dar um exemplo que já aconteceu em reunião comigo, que é você entra na sala. O Caio entrou, tá eu e o Caio, o Caio vai ser meu doutrinador do dia. Vamos pôr doutrinador, mas, né, todo mundo entendeu que eu tô me referindo. E aí o Caio chega, a hora que eu bato o olho no Caio, eu já vejo que tem alguém com ele. Entendeu? Aí eu falo, poxa, e aí? E aí o Caio senta do meu lado, hoje eu que vou ficar com você. E aí, assim, eu já sei que o problema não é comigo, entendeu? Principalmente quando a gente quer uma reunião de grupo, entendeu? E aí o espírito começa a falar como se quisesse falar com o Caio, não como se ele quisesse falar comigo. Então é uma coisa que o Caio precisa resolver. E aí, assim, é o mesmo tipo de interferência, Lu. Você tá fazendo sentido? Só me fala que você tá ou não, se eu tô viajando. Totalmente, totalmente. Tá? Então, assim, na minha percepção, e aí é uma opinião minha, de um médium totalmente maturo, com pouca educação mediúnica, porque eu não tenho experiência de vida nisso, assim, de longa data, né, para falar, mas a gente percebe, entendeu? A gente sabe quando o problema é do outro, a gente sabe quando o outro trouxe o problema, porque você vai aprendendo a filtrar, você sabe que está com você. Assim, pelo que eu entendi, você também é médium, certo? Isso. E esse animismo que você falou, então eu sempre achava que era animismo também. Uhum. Mas aí depois nem o animismo não estava fazendo sentido, porque eu falei assim, gente, mas eu não estou pensando isso. E a minha pergunta, Max, vem justamente porque eu perguntei igual você falou, eu sou uma iniciante ainda, e eu perguntei para uma pessoa que é coordenadora, e ela falou assim, olha, algumas pessoas que frequentam a reunião têm, vamos dizer assim, um magnetismo muito grande, que ele consegue interferir na sintonia, e se ele estiver fora de sintonia, ou assim, o pensamento dele tem tanto poder que às vezes você acaba entrando naquela frequência, ou ele começa como ondas sonoras, sabe, o rádio? E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça. E agora esse assunto aí, eu falei assim, olha, eu acho que essa pergunta cabe porque às vezes outras pessoas... E achei interessante você falar que você também já passou por isso, porque a gente sempre pensa que é só a gente, né? Não é. E é assim, vou trazer um outro ponto que acontecia muito, isso quando a gente saiu do Coen e entrou no grupo, no grupo mediúnico, que aí é um outro relato dessa situação. Às vezes os pensamentos eram tão conturbados, assim, imagina um surto, uma pessoa que está tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, que isso é uma coisa que me afeta até hoje. Por exemplo, uma crise de ansiedade. Numa reunião mediúnica, o que para a gente, numa situação cotidiana, é entendido como uma crise de ansiedade, uma reunião mediúnica às vezes acontece com o médium, assim, as sensações, né, percebidas pelo corpo físico, são muito próximas daquela de uma pessoa com crise de ansiedade. Então, taquicardia, ou bradicardia, depende, sudorese, aceleração do pulso, e assim sucessivamente.
E nisso, às vezes, a vazão do pensamento intensifica, que é o que acontece na crise de ansiedade, uma aceleração da liberação de noradrenalina, que a pessoa fica aceleradíssima. E isso acontece durante a reunião mediúnica, em alguns casos com os médios. Nesse sentido, disso que eu estou falando, dentro do contexto da reunião, eu percebia isso. E eu ficava louco, louco. Assim, Lúcio, eu não conseguia filtrar nada, porque eu estava envolvido com aquilo. Então, a nossa percepção daquilo ali nos afeta, inclusive, enquanto médium. Por isso que, às vezes, é preciso joga para lá, deixa lá, tipo, tentar criar uma barreira para saber o que é meu, o que é seu, o que é do outro. E, num sentido de interferência, isso interferia demais na minha comunicação. Sabe assim, de eu não conseguir transpor essa barreira de começar a falar, começar a escrever. E aí, pensando no que eu usei como educação mediúnica, vamos por assim, foi jogar para o que você falou, que é a psicografia. A gente tinha nesse grupo alguns médios mais ostensivos que outros, e para eu não incomodar, sabe assim, foi uma coisa que hoje eu vejo que eu fiz muito errado, eu segurava. Então, tudo que eu ouvia, eu só escrevia. E, na verdade, eu precisava falar e alguém falar comigo. E isso se tornou um problema depois de um tempo. Mas era o meu jeito de não deixar que interferisse, entendeu? Tá fazendo sentido? Não, total, é É, total. então. Tanto é que eu também canalizei para psicografia. Eu ainda nem tenho essa consciência que você, que você Então. tem. Eu falei assim, não, como embaralhou, era parabólica, captando várias coisas ao mesmo tempo. Falei, não, aí eu colocando no papel, eu vou filtrando e vou vendo assim, porque também tem o animismo, tem as interferências, tem o que o espírito está querendo falar, e aí foi uma maneira que eu consegui trabalhar melhor. Mas eu ainda preciso voltar, me expressar com palavras. Né? Eu não Não. posso ficar só no papel. Se for o papel, tá tudo certo. Mas às vezes é igual você falou, há necessidade, essas sensações, às vezes assim, eu estou transpirando, às vezes eu estou com a cabeça muito pesada, muito aérea, e eu preciso externar isso. E às vezes o papel ele não me permite, porque o papel fica uma formalidade, né? E eu também sou muito consciente, então aí eu consigo meio que fazer esse filtro de uma maneira melhor, escolher as palavras adequadas para fazer sentido, porque às vezes as ideias elas vêm desordenadas. Não é assim, a psicografia para mim, assim, vai vindo um monte de coisa e eu tenho que o que é? Vamos colocar isso. Mas faz todo sentido. Mas aí, assim, aí eu vou te dar um alerta, e se tiverem outros médiums aí que talvez sirva para eles. Às vezes não é suficiente, Lúcia. E aí o seu Antônio tá aí, qualquer coisa ele me puxa a orelha. Mas às vezes o papel não é suficiente. E era isso que me incomodava, porque eu, nessa de voltar da pandemia e começar a ver tudo isso, o papel se tornou algo insustentável, porque eu trazia tudo comigo, entendeu? E eu ficava, às vezes, assim, com a dor de cabeça o resto do final de semana, que a minha reunião era no sábado. Então, eu passava mal domingo, assim, de querer deitar, dormir, acordar dali uns 15 dias, porque o papel já não era suficiente. E aí, depois de um tempo, agora que eu migrei de grupo, eu vejo o papel como um start, sabe? Assim, às vezes eu pego, por exemplo, o óleo, eu tô vendo aquilo, e aí não tem nenhum doutrinador no meu alcance. Então, eu começo a escrever já assim, como um mecanismo para dar um sinal para algum doutrinador se atentar para aquilo, porque já sabe que não vai ser suficiente, entendeu? Principalmente nisso que a gente está falando de dupla vista.
de dupla vista, de vidência e tudo mais. Porque como você está tão inserido naquele contexto, você está vendo tudo, é difícil você conseguir pôr tudo no papel. E aí, com uma sala escura, isso e aquilo, a pessoa, o doutrinador não vai conseguir acompanhar o seu raciocínio. Então, o papel ele vai servir para você dar vazão para o que você está sentindo naquele momento, para o que você está percebendo. Então, esses dias, eu assim, vou contar uma situação, né, que foi engraçado, que essa semana eu esqueci o caderninho lá, o seu Antônio me mandou um WhatsApp. Falou, Max, seu caderno está aqui. E aí eu não levei o caderno. Eu sempre ando com uma caderneta. E eu tava com esse bendito, uma sensação horrorosa, e no dia tinha muito médium, um pouco doutrinador. Eu comecei a falar, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Eu peguei o dedo e comecei a escrever na mesa. Eu não estava literalmente escrevendo, mas eu estava deixando aquilo passar para que alguém percebesse e viesse me dar assistência, porque eu precisava. Então, assim, é um cuidado que a gente precisa ter enquanto médium, de demonstrar, né, para o doutrinador, para o mediador daquela situação que a gente está sentindo alguma coisa, e também para clarear o nosso pensamento, porque igual o Caio acabou de ler ali um pouco atrás, às vezes o turbilhão de pensamento é tão grande que eu não vou conseguir simplesmente fazer um pensamento linear. Então, o escrever, o falar uma palavra, uma frase, uma sentença simples, às vezes aquilo é o gatilho para a linearidade. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter. Mas eu acho que fez sentido. O Caio, a fotinho dele sumiu aqui, mas... Não, perfeito. Muito obrigada. Caio, pode assumir a reunião, tá? Hoje não sou eu. Hoje a reunião é minha. A pessoa fala 2 horas, é um absurdo. Mas, Lúcio, o dia que você quiser conversar sobre isso, você me avisa, viu? Eu te agradeço, muito grata. Tá? Muito bem, é isso aí. Nessa captação, né, que estava, né, que o Max estava falando, a Lúcia também, né, também já aconteceu comigo também. Nessa captação, é difícil a gente filtrar, né, organizar direitinho, né, porque tem o animismo, tem essas, vamos dizer, várias rádios, né, mandando sinal, a gente tem que colocar a anteninha ali no atendimento que está sendo feito. É por isso que Kardec fala, que onde a gente parou no texto, ó, que ele fala o seguinte, ó, cumpre, pois, se faça uma distinção muito rigorosa nas visões estáticas, né? Ou seja, nas visões que tem durante o êxtase, antes que se lhes dê crédito. Ou seja, está em êxtase. Viu alguma coisa, volta e fala, ó, é tal coisa. Não é assim. É o que a Lúcia está falando e o que o Max está falando. Nós estamos concentrados numa reunião mediúnica. Tem as nossas coisas particulares que estão na nossa cabeça, tem várias interferências. A primeira que aparecer, você falar e dar crédito total, você não é assim que trabalha. A gente não pode, né, começou alguma coisa e falar, tô vendo aqui, nossa, tô percebendo aqui, vai acontecer tal coisa. A imaginação atrapalha, ela pode acontecer, e nós estamos o dia inteiro sujeitos, né, e vulneráveis a informações, então a gente acaba fazendo isso aí. Vou só terminar aqui a linha, já vou ler o comentário da Lucélia. A tal propósito, o remédio para a excessiva credulidade é o estudo das leis que regem o mundo espiritual. Então, qual que é o remédio para isso aí? Tá vindo um monte de imagem, tá vindo um monte de coisa. Estudo. É o que a Lúcia falou. Vem aquela informação dela, não, peraí. Por quê? Por que a Lúcia fez um peraí? Porque ela estuda e viu, pô, isso aqui não tá batendo, não. Não é assim. É tudo que vem, a gente passa. Por isso que a comunicação mediúnica, seja ela de qualquer forma que seja, escrita, falada, visão, enfim, o que for, eu até comentava isso hoje de dia com uma amiga, ela tem que ser imbuída de raciocínio lógico e estudo, porque nós somos seres imperfeitos que têm contato com seres imperfeitos. Então não dá
para pegar uma informação e levar a ferro e fogo. A razão, o raciocínio, a inteligência e o senso crítico tem que estar presente em todas as nossas comunicações, visões, intuições, né? Ah, um espírito evoluído me intuiu aí ali quebrar o pau com meu pai. Espírito evoluído não briga. Então, você pode ter sido influenciado por um espírito inferior. Vamos estudar a lei do amor para ver se a gente poderia fazer isso, né? Deixa eu ler o comentário da Lucélia aqui. Lucélia falou assim para nós, ó. Por conta disso, um médium pode receber informações que, na verdade, é fruto da imaginação do espírito que informa o médium, né? Eu acredito que sim. É por isso que a gente tem que ter Lucélia, o senso crítico. E acontece de, por exemplo, um espírito achar, né, um espírito, por exemplo, que ele tem a crença no céu e no inferno. Ele se comunica e, na melhor das intenções, fala, ó, cuidado com o que você faz, nós vamos vir para o inferno, que é onde eu estou. Quando, na verdade, esse espírito não está no inferno. Ele imagina que está no inferno e transmite essa informação. Por isso que a gente tem que ter o senso crítico e estudar. Então, as informações que a gente recebe, elas vêm de espíritos, a gente tem que tomar cuidado para não misturar com as nossas crenças, né, com os nossos preconceitos, com os nossos problemas pessoais. Por isso a dificuldade do médium. Por isso que ser médium é difícil. O povo acha que às vezes é bonito, eu sou médium. É difícil. Você gasta energia, você fica confuso. É um trabalho que exige muita disciplina. Por isso que o Chico insistia tanto, que espiritismo é disciplina, disciplina e disciplina, para a gente não entrar em devaneios, né? Pode falar, Max, fica à vontade. Eu vou fazer uma pergunta para o que ela se referiu a esse fruto da imaginação. Lucélia, o que é essa imaginação que você está falando? Assim, é uma coisa criada ou é a percepção dele? Porque a percepção dele nem sempre é imaginação, né? Assim, eu acho que a gente leu há um tempo atrás ali quando a gente estava falando de materialização, e aí pode ir respondendo ali enquanto eu estou falando. Às vezes o que você está falando de imaginação, o espírito, né, ele está materializando aquela situação. Então, realmente, ele está vivenciando, assim, aspas, né? Deixa eu abrir a câmera. Ele está vivenciando aquilo, né? Então, porque ele criou, que é o que a gente vê, assim, quando às vezes o Caio deu o exemplo ali do inferno. Então, a projeção da situação que ele está experimentando é como se ele estivesse projetando, materializando aquele universo de aflição dele, né? Então, assim, o que eu percebo enquanto médium é o que ele está vendo. Então, se ele está vendo aquilo, se ele projetou aquilo, às vezes eu vou ver o inferno que ele criou, entendeu? A situação, exemplo, um acidente de carro. Às vezes a pessoa fica repetindo aquilo na cabeça dela, entendeu? A pessoa, gente, quando eu falo pessoa, tá? É o espírito. E aí ela fica projetando aquilo. Então ela vai ficar experimentando aquela situação do acidente várias vezes. E aí no que eu vou dar a comunicação, às vezes eu estou dentro do carro vendo a situação dela. Entendeu? Assim, do carro super acelerado, caindo, dando um choque. Entendeu? Uma batida em alguma coisa. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa em imaginação, porque não é só simplesmente, criei isso aqui, estou falando isso aqui. Às vezes é a projeção do que ele vivenciou. E aí não é uma imaginação tão, estou viajando, é uma coisa mais sensitiva. Não, Caio, assim, eu estou viajando. Não, isso sim, exatamente. Tanto é que tem espírito que vem, né, Max? Fala assim, eu estou com uma faca enfiada na barriga. Não tem uma faca na barriga dele. Posso falar um pouquinho? Claro, dona Nora, fica à vontade. A Gilcélia, minha filha, nós, assim que meu marido faleceu, desencarnou, né? Porque faleceu os que não morrem, né? Aí a gente vendia frango, limpava, e os outros pegavam frango limpo aqui.
Aí foi embora e eu continuei limpando, vendendo. E aí, um dia de domingo, eu estava muito apertada, eu tinha que entregar, acho que uns 8 frangos. Eu pensava, não dou conta. E a Gil estava na casa dela, ela passava roupa todo domingo. Aí, antes que estava passando roupa, aí veio no ouvido dela assim, vai ajudar a sua mãe. Aí ela pensou assim, isso é imaginação minha, né? Daí um pouquinho tornou a falar. Aí ela falou assim, meu Deus, mas eu tenho tanta roupa para passar. Falou assim, depois você passa para ajudar a sua mãe, porque eu estava aqui na maior pressão, não sabia como é que eu ia fazer para entregar aquele tanto de frango, né? E tem a hora certa, né? Que o almoço não vai sair lá para as 4, 5 horas da tarde. Aí ela veio aqui, me ajudou, ela não falou nada. Aí, passado um tempo, ela me contou. Aí eu falei assim, nossa, gente, às vezes até perturba o espírito, né? Porque eu estava aqui, né, agoniada, e pensava, nossa, porque o João era esperto, ele pegava, ele pegava um porco, ele limpava no instantinho, tirava o couro, ele tirava, descarnava, era rápido, mas eu já estou mais uma barata no azeite, sabe? Um dia eu até falei para ele, que eu tinha uma irmã, que ela era muito estabanada. Aí eu falei assim, você tinha que ter casado igual a Dedé, minha irmã. Falei, por quê? Eu falei, porque ela é esperta, ela faz, não, mas aí assim não pode, tem que ser igual nós dois, porque um machuca o outro. Ai, 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 depois disso, só isso que eu queria falar. Aí ela veio, me ajudou, Deus ajudou que nós entregou os frangos na hora certa, e graças a Deus, depois disso, acho que não aconteceu mais coisa nenhuma, não. Mas ela falava assim, é da imaginação minha, estou imaginando. E a memória falava, não, vai lá. Ai, mas eu tenho roupa para passar. Não, mas você passa depois. É verdade mesmo, né? Depois passa, né? Se não passar no domingo, passa no segundo. É que ela trabalhava. Aí não tinha como ela passar na segunda-feira. É só isso. Obrigada, viu? Ô, dona Honória, mas olha, isso aí não é um problema, não. Eu falo assim, igual eu e minha mãe, é muito incrível, o tanto que a gente conversa em sintonia. Ela pensa uma coisa, eu vou lá e faço. Aí, de repente, ela fala, mas eu nem te falei, e eu já estou lá fazendo. Então, é a sintonia. E aí, né? a gente capta o que está acontecendo ali. Né? Então, ela falava, mãe, é meu pai que falou no meu ouvido. Eu falava, é imaginação minha. E ele repetia, vai lá ajudar sua mãe. Ai, ai. É isso aí. Mas é isso que a gente está falando do que é imaginação e do que não é, né? Assim, tanto a Dona Honória quanto a Gisele trouxeram a ideia de dois seres encarnados, né? E aí, quando a gente pensa no que é o desencarnado, às vezes a percepção dele vai muito além disso, né? E aí, o imaginário, que talvez a Lucélia estava falando, para ele é um mundo real, assim, né? Espiritual, mas real daquele jeito. E lógico, assim, cabe a gente filtrar? Cabe. Mas às vezes é o que eu estava falando para a Lúcia mais cedo. Às vezes o relato desse imaginário, dessa realidade do espírito, é o nosso start para uma comunicação, para uma conexão mais profunda entre os padrões vibratórios, né? Tanto do espírito quanto do médium, né? Assim, vocês que têm mais experiência mediúnica, gente, pelo amor de Deus, tá? Fala assim, ó, fica quieto aí, meninas, estão falando abobrinha. Não, é isso mesmo. E quando a gente sintoniza, faz essa, acho que o termo mais correto aí que você usa é conexão, que a gente consegue, né, sintonizar e transmitir a mensagem. Eu brinco que é como se abrisse uma porteira, né? Abre e vai de uma vez. E aqui eu tinha um asterisco aqui que eu tinha passado, que fala justamente aqui, ó, que a gente tem que, nem tudo que passa pelo nosso pensamento é a transmissão. Então, no exemplo aqui da Revista Espírita que Kardec traz, ele fala, ó, podem explicar-se assim as visões da irmã
eu não sei pronunciar, vou ler como está escrito, como se fosse em português. Elmerich, que reportando-se ao tempo da paixão de Cristo, né, na época em que Cristo foi torturado e morto, diz ter visto coisas materiais que nunca existiram, senão nos livros que leu. Então, ela achou que estava tendo uma visão da época da paixão de Cristo, mas trouxe informações que não eram reais. E era fruto, então, do que ela havia lido. Né? E também dá o caso aqui da senhora Cantalini, né? E uma das partes das de Swedenborg, de algumas visões também. É esse cuidado que a gente tem que ter, né? De não pegar, tomar cuidado para que as informações que a gente tenha captado não tenha assim, sido distribuído com as nossas informações imaginativas, né? Com o nosso imaginário. Posso falar só uma coisinha, dar um exemplo Claro. assim, crucial, que aí vai ilustrar bem isso, principalmente isso que você acabou de ler. A gente vai para uma bendita de uma reunião mediúnica. Aí chega lá e o espírito começa a falar uma coisa, assim, em outra língua. É um exemplo do que às vezes a gente está entendendo como imaginação, mas que é o que o Caio acabou de falar. Eu tenho conhecimento. Então, de onde que ele pegou isso? Da minha cabeça. É lógico que vai parecer que é um fruto da imaginação, mas ele pegou aquela informação e ele sabe que eu vou conseguir me comunicar daquele jeito. Assim, eu tenho que filtrar muita coisa nesse sentido, que às vezes aconteceu isso esses dias. O espírito começou a falar inglês, eu ia olhar para a pessoa ali, então uma senhora que está do meu lado vai começar a falar inglês com ela. Assim, não faz sentido, entendeu? Mas é o que o Caio acabou de dar o exemplo dessa vidência, mas que mais facilmente é percebido durante a nossa fala. Então, assim, quando a gente tem esse conhecimento, ou teve uma produção visual antes, né, viu um filme, viu uma novela, viu uma série, sei lá o que for, ou leu até um livro, você cria essa imagem mental na sua cabeça, porque a gente tem essa capacidade imaginativa, né, de produzir imagens através de uma leitura. Então, quando o espírito chega para fazer essa comunicação, ele sabe que a gente tem aquela percepção, aquela visualização assim de algo, e ele vai usar aquilo, às vezes, para ilustrar o que ele quer ilustrar para a gente. Às vezes, assim, como que eu imagino o inferno? Eu imagino o inferno assim, então ele joga o inferno na minha frente daquele jeito, entendeu? Para ilustrar. E isso acontece de uma forma muito clara durante a fala, que às vezes ele vai falar coisas que para algumas pessoas não vai fazer sentido nenhum, mas para o médium às vezes está fazendo. E isso comigo, assim, eu estou dando um exemplo que eu acho que se alguém aqui mais vivencia isso, é assim, ó, terrível. Porque já aconteceu de começar a pensar em italiano e eu falava, gente, de onde está vindo isso? Por que está acontecendo isso agora? E aí eu fazia aquele filtro que eu falei para a Lúcia mais cedo. Eu começava a escrever e já falando para o espírito, eu falava, olha, isso é um absurdo que você está fazendo. Porque ninguém vai te entender, só eu vou te entender. E se você quer conversar com alguém, você, por favor, muda aí a sua chavinha. E aí acontecia depois de um tempo. Mas primeiro, às vezes, saía facilmente. E é justamente o que o Caio acabou de colocar ali de nota. Exatamente. Aí que vem a educação do médium, né? O que é importante na mediunidade? É transmitir a mensagem. Então, a ideia veio em alemão, que seja, você transmite em português, né? E um bom exemplo disso também é quando o espírito quer xingar. Você não vai xingar o doutrinador. O que você vai fazer? Você vai fazer assim, ó, eu quero te xingar. Pronto, transmitiu a mensagem. O doutrinador entendeu que o espírito está agressivo. Você não precisa usar nenhum palavrão, né? Para que a gente mantenha lá a boa educação na reunião. Pelo menos Bom, a gente tenta, né? O máximo que dá. Item 28. Os sonhos, propriamente ditos, apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. Que foi aquelas 3 que ele falou, né? Que é
vamos ver se eu consigo de cabeça. É a transmissão de coisas físicas que ele está vendo, a percepção de coisas espirituais e as imagens fantásticas, ou imaginação. Então é isso que Kardec está falando. Ó, os sonhos, né, os sonhos propriamente ditos, apresentam os 3 caracteres das visões acima descritas. As 2 primeiras categorias dessas visões pertencem aos sonhos de previsões, pressentimentos e avisos, né? E aí, para que a gente entenda bem isso, seria ideal estudar aqui na Revista Espírita a teoria da presciência, né? Daquela que a gente já falou um pouquinho aqui, né? Que não vai haver uma adivinhação do futuro, mas vai compreender uma tendência a acontecer, né? Sempre com respeito do livre-arbítrio. Então, essas 2 primeiras, essas visões, elas pertencem às previsões, pressentimentos e avisos. Na terceira, que é a questão da imaginação, ele fala o seguinte, ó, na terceira, isto é, nas criações fluídicas do pensamento, é que se pode deparar com a causa de certas imagens fantásticas, que nada tem de real com relação à vida corpórea, mas que apresentam, às vezes, para um espírito, uma realidade tal que o corpo lhe sente o contra-choque, havendo casos em que os cabelos embranquecem sob a impressão de um sonho. Podem essas criações ser provocadas pela exaltação das crenças, por lembranças retrospectivas, por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos, pelas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou por um embaraço nas funções do organismo. Finalmente, por outros espíritos, com um objetivo benévolo ou maléfico, conforme a sua natureza. Então, na imaginação, pode ser uma projeção nossa, né? Alguém que tem um trauma muito grande, às vezes nem tão grande, né? Mas esse trauma projeta essa imaginação. Ou quando você está com um desejo muito grande, ou preocupado com alguma coisa, né? Acaba fazendo essa criação imaginativa que nós temos que ter o discernimento, né? A tranquilidade para poder observar. E também, essa imaginação, ela pode partir da gente, mas pode partir de outros espíritos, como ele colocou, com objetivo benévolo ou maléfico. Então, ele influi na imaginação para nos acalmar, para nos prejudicar, né? A depender do tipo de espírito que está conectado conosco ali. A senhora quer falar alguma coisa? Oi, dona Nora, fica à vontade. Eu quero que você me explique. Então, esse negócio que a Gil pressentiu é uma imaginação dela mesmo? No caso do exemplo da Gisele, dona Honora, é uma conexão muito grande. Eu conheço a mãe da Gisele, conheço a Gisele, mas não conheço a intimidade das duas. Mas acredito... É Gircele que ela chama. Ela trabalhou no CCA há muitos anos. 30? A vez você até estudou lá, né? Você está falando da sua filha, né? É, minha filha. Desculpa, achei que era da Gisele. Não. Que a senhora falou da sua filha, pode ser uma conexão muito grande que vocês têm, né? Então, a transmissão do pensamento acontece, mesmo que à distância, ou pode ser alguma comunicação que um espírito, né? Influenciou ela a se lembrar da senhora e ter esse tipo de atitude. Mas eu não tenho condições de te falar exatamente o que aconteceu, assim. Mas eu acho que deve ser uma conexão de vocês duas, ou algum espírito fez até essa comunicação aí, para um espírito amigo que estava aí rondando, no bom sentido. É porque eu estava aqui pensando assim, ai, meu Deus, eu não vou dar conta, não vou dar conta. Eu tinha que entregar 11 horas, né? Eu levantei cedinho, mas não estava conta de limpar aquele tanto. Daí um pouco ela chegou, mas ela não me falou nada. Aí depois de passar muito tempo é que ela me contou. Então a senhora percebe, dona Nora, que a senhora estava vibrando uma preocupação, né, uma necessidade de ajuda. E essa informação chega até sua filha, que tem uma afinidade com a senhora, pelo que eu estou percebendo. Como que se deu essa comunicação, eu não sei se foi uma simples transmissão de pensamento ou se teve a ajuda de algum espírito amigo, né? Mas pode ser um amigo, um espírito amigo, que foi lá, né?
Sim, que viu que eu pode. estava naquela pressão, que eu não ia dar conta, né? Também Exatamente. pode ser. E aí ele faz a transmissão para sua filha, para o bem das duas, né? Porque quando a gente ajuda a mãe, a gente se ajuda também. É. Bom, Tá então, bom, meus amigos, obrigado, viu? Muito Pode obrigada. falar um negócio rapidinho? claro, fica à vontade. Você que já está dando a nossa hora, mas sobre isso que você acabou de falar, assim, para quem tiver interesse, Freud fala muito de sonho, né? Então, assim, sobre essa, digamos, interpretação do sonho num sentido mais amplo, né? De como as nossas, vou botar meio fechado, como as nossas vivências cotidianas, né? Aquilo que a gente às vezes absorve indiretamente ou diretamente, e como aquilo vai ser projetado no nosso imaginário durante o sonho. Então, assim, o que Kardec estava falando ali nessa percepção, principalmente num terceiro aspecto, é muito o que Freud fala depois, né, que eles são praticamente ali contemporâneos, né? Lógico que Freud vem depois, mas num sentido geral, todos os nossos sonhos, né, principalmente quando a gente lembra, e sonhos recorrentes, por exemplo, são como se fossem cicatrizes do nosso cotidiano. Então, aquilo que, por exemplo, me marcou, ou que me incomodou, ou que me deixou, assim, num entusiasmo muito elevado, ou situações que eu experimentei durante um período da minha vida, eles se tornam projeções recorrentes durante o meu sonho, porque a dopamina que a gente vai liberar durante o sono, ela vai interferir nessa questão de lembranças. Então, as partes que controlam, as que são controladas, né, da memória, elas são estimuladas durante o sonho. E isso faz com que a gente crie determinadas projeções que talvez não façam muito sentido, mas que estão associadas a vivências do nosso dia a dia, da nossa vida enquanto pessoas, né? E era só isso. Aí, se alguém tiver interesse de ler, assim, Freud é muito autoexplicativo, é muito didático para ilustrar sonhos e realidades. E, gente, eu falo de Freud, assim, se tiver algum psicólogo, psiquiatra aí, assim, já fala, por favor, fala, "Ô, Max, tá falando abobrinha, me corta." Se tiver um técnico da área aí, pode falar, né, mano? Não, é porque, assim, eu desde criança sou aquela criança meio louca, né? Criança que pegava livro de filosofia, sociologia para ler, né? Antropologia. Aí a pessoa olha para uma criança que sai assim da mãe e fala assim, menino é doido. E aí cresce e fica mais doido ainda. Então eu leio essas coisas por pura paixão. Mas formação tem nenhuma nisso aí. Fica à vontade, Ana, pode falar. Para não dizer que eu não falei nada hoje, né? Não só o Freud, como também o Jung, né? Escreveu Memórias, Sonhos e Reflexões. E lembrando que quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos, Freud tinha 1 ano de idade. Isso aí, muito bem. Bom, É por isso que eu uso contemporâneo, que é o que uma vez eu falei há muito tempo atrás, né? Aí eu falei que Freud é contemporâneo a Kardec, e aí é essa questão da temporalidade que a gente usa em ecologia humana, que é jogar um para frente do outro, por isso que eu usei o contemporâneo. perfeito. Pessoal, então nós terminamos aí o item 28. Na semana que vem nós vamos falar de catalepsia e aí vamos tratar, né, de um fenômeno, um acontecimento que era tido como milagroso, né? A gente sabe que não existe milagre, é justamente o que nós estamos estudando, que são as ressurreições.
E depois nós vamos entrar também em outros fenômenos que também eram tidos como milagrosos, mas que hoje a gente sabe, né, que são só um efeito físico e espiritual, que são as curas, né, que são tão difundidas aí em várias religiões, que a gente vai tratar e Kardec vai trazer para nós aí, tecnicamente, como é que essas curas se dão.